Juízes, capítulo 16, do verso 13 ao 16 e do verso 20 e o 21. Você vai ver a história de Sansão em Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. É sobre Sansão. Capítulo 16, a partir do verso 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, liços da teia era quando eles faziam o tecido em casa, e ali tinha tinha que ser bem firme, bem puxado, aquela coisa que passa. Eu não sei lhe explicar bem, mas é isso. E ela os fixou em uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. E então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-se todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-a de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os homens, os mais homens. Então, o que ela fez? Contou o caso, né? Vamos pular para o 20 e o 21. Então, ela mandou rapar a cabeça dele, pôs ele para dormir no colo dela, e ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda outra vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Podeis assentar. Vamos tomar lições nesta manhã com Sansão. Com Sansão. A Bíblia, ela é Bíblia em tudo. Ela é Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nos bons exemplos dos seus personagens ou nos maus exemplos, é Deus nos falando aqui. Não é somente em profecias, nos profetas, não. Nós devemos atentar bem para os bons exemplos, e quando vemos personagens bíblicas sendo derrotados, a gente tem que também olhar como uma advertência de Deus. É Deus nos advertindo, como diz: não siga por aí, não siga por aí, não é?
Agora, sobre Sansão, na verdade, irmãos, é triste a gente lembrar de Sansão, como ele desperdiçou muito daquilo que Deus lhe deu. Ele poderia ter feito um trabalho melhor, um trabalho maior. Entende? Ele poderia ter concluído esse trabalho e não só começado, como disse o anjo para a mãe dele, que ele começaria a libertar Israel dos filisteus. Mas por que não libertou inteiramente? A culpa não é de Deus. Nunca falha do lado do divino, mas é do lado humano. Eu, pelo menos, quando lembro de Sansão, nós olhamos este lado, acompanhamos os seus passos e perguntamos muitas vezes para nós mesmos: por que Sansão, você foi por aí? Por que Sansão terminou desta forma? Moendo para os inimigos, acorrentado, cego. Veja vocês, ele poderia ter deixado a melhor biografia. Mas é igual hoje, da mesma forma. Você pode deixar uma melhor biografia, uma melhor história para os teus filhos, para os teus amigos, para todos, você pode deixar. Quando há pessoas que não têm, parece o miolo bem no lugar, uma consciência, entende? Anda de um modo, vamos dizer, até irresponsavelmente, como um cristão, um mau testemunho. E isso estará jogando pedra, tropeço, no caminho de alguém. Mas lembre-se, aquilo que planta é o que colhe. Deus não é culpado. O irmão Brana, ele mesmo disse assim: Sansão não tinha cuidado de nada. Ele não tinha aquele cuidado. Um homem que nasceu para derrotar filisteu. Um homem que nasceu como nazireu, consagrado a Deus. O homem que nasceu sob o milagre. Veja vocês, ele deveria, conhecendo os propósitos de Deus para ele deveria ter caminhado mais prudentemente. Não é certo? Sua mãe estava na lavoura quando apareceu-lhe um homem, um anjo. E o anjo do Senhor, aquele era o próprio Senhor na forma angelical. E disse: você é estéril, você não pode criar, mas você terá um filho. E ele será um nazireu, quer dizer, ele não vai cortar o seu cabelo, ele não vai beber, nem você vai beber nada da parreira, da uva, nem vinho, nem nada. E ele é uma pessoa consagrada a Deus, e Deus usará ele para começar a libertar Israel. Deus já sabia que Sansão não seria uma pessoa constante no seu testemunho. Por isso, nós vemos que Deus diz: ele começará a libertar Israel. E ela contou para o marido dela, e por fim oraram,
e voltou de novo aquele anjo e repetiu quais seriam as prescrições que o garoto teria que seguir, que seus pais teriam que seguir. Quer dizer, Sansão ouviu essa história. Ele sabia que ele era o milagre de Deus, o seu nascimento. Por certo, ele não sabia, seus pais, ninguém sabia como que isto haveria de se desenrolar. Até que apareceu em Sansão aquela força estupenda que sempre estava ali quando ele precisava. Este era o dom que ele recebeu para poder vencer a oposição. Irmãos, as Escrituras nos dizem que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Quer dizer, são coisas que você já nasce com aquela propensão. E os dons e a vocação não dependem de uma obediência estrita, absoluta à palavra, para ele se manifestar. Não, aquilo vai adiante. Balaão, ele tinha um dom, ele era um profeta. Mesmo ele se vendendo a Balaque, pode ver que Deus ainda vinha e falava através dele. Os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Então, os dons não põem ninguém acima de ninguém. Primeiro, os dons não é para a pessoa. Eles devem ser sempre usados para o corpo de Cristo. Mas o que nós podemos ver, da mesma forma, por certo, como Sansão, ele olhava o propósito do seu nascimento, aquele dom da força, aquilo lhe deu mais segurança. Aquilo lhe deu mais, vamos dizer, levantou mais o seu penacho, o seu orgulho. Vemos no início que Sansão andava com Deus, mas pouco a pouco ele foi se afastando. E vemos que aqueles dons seguiram com ele, até que ele quebrou. Ele foi o único culpado do seu fracasso. Aquela excepcional força que ele tinha. Há muitos homens que têm dons de Deus. Sobe no púlpito e a palavra vem. É um dom. Põe a mão sobre os enfermos e estes são curados. Fala coisas e aquilo acontece. Dons e mais dons. Agora é preciso ter cuidado para que você não se exalte com esses dons. Não pensa que você virou uma pessoa, um super-homem, virou uma pessoa super especial e que está acima de todos e de tudo. Se não tiver cuidado, a pessoa se orgulha, se jactancia, e ali é onde, como diz a Bíblia, que o orgulho, a prepotência precede a queda. Precede, sim, senhor.
E quantos homens de Deus, não vamos dizer que Sansão não era um homem de Deus, era um homem de Deus. Mas ele poderia ter feito melhor. Como eu disse, ele poderia ter deixado uma melhor biografia para nós. Sim, ele poderia ter deixado um rastro legível, digamos como hoje, de um cristão, de uma cristã. Mas ele se exaltou e começou a arriscar, fazer o que não se deveria fazer. Primeira coisa, ele foi buscar uma namorada lá no meio dos filisteus. Mesmo seu pai e sua mãe dizendo, não há gente aqui, filho, precisa você ir atrás de uma pagã. Mas é o problema de quem não sabe ouvir. É o problema a pessoa não saber ouvir. Não saber seguir os conselhos da palavra, do ministério, os conselhos dos pais. Por que não sabe ouvir? Porque geralmente os bons conselhos, eles vêm contra as suas conveniências, as suas coisas pessoais. Vai e fale com o pastor. Isso. Eu já sei até o que ele vai me falar. Ora. Então, por que não aplica? Deixe para aqueles que não sabem o que o pastor vai falar, para ir buscar. Mas você, se Deus te deu essa consciência, então ponha ela em ação. Mas Sansão começou a se afastar. E nós podemos ver que aqui ele foi entrando em complicações. Ele começou com seus enigmas. Perdeu porque ele foi explorar a esposa dele. Pressionaram ela, você nos descubra esse enigma, ou então queimaremos você, sua casa e seus pais. Então nós vemos ali que Sansão já deixou a primeira coisa escapar, já que ele deu. E isso mostra o quê? Que lá na frente, o principal também haveria de escapar. O segredo da sua força. O segredo do seu sucesso era aquela força. E o que é força? Força é Deus. Força é o espírito. Se aqui está o músculo, mas se eu sair deste corpo, meu espírito, ali está todo o músculo, mas não fará nada. Entende? Ali estava aquele endemoniado de Gadara. Mas o que ele rebentava correntes, nada podia segurar aquele homem. Também havia 5.000 demônios dentro dele. Você veja que a força é o espírito, seja mau, seja bom. Eu já vi mulherzinha aí pesando nem 50 quilos, 40 e pouco, e joga 4, 5 homens para lá e para cá, entende? Com uma força estupenda. O Espírito de Deus é a nossa força, é a nossa vitória. É o que nos dá poder para poder dar um verdadeiro, um bom e claro testemunho. Sem Deus, seremos sempre derrotados, já estamos derrotados. Mas com Deus, irmãos, pode vir o que quiser vir.
Deus te fará mais do que vencedor. Não só um vencedor, muito mais, com folga. Com facilidade você pode vencer aquilo. Então, nós vemos, irmãos, que Sansão simplesmente brincou. Porventura não é isso que acontece com muitos irmãos, com muitos pregadores, principalmente quando o homem descobre que ele é um pregador. É preciso muito da graça para ele não cair da graça. Porque ele passa a confiar no seu dom, na sua capacidade, na sua habilidade, e já não busca mais a Deus para ter a unção, para ter a direção, para trazer o alimento com mais substância para o seu povo. Outros confiam na sua boa memória, grava, tem uma mente que é um espelho, consegue ver as coisas. Mas aquela vida, aquela comunhão, aquela relação com Deus é fraca. É fria, é distante, é morna. Então, irmãos, há muitos que têm as bênçãos de Deus, mas não sabem usá-las de uma maneira conveniente para a glória de Deus. Sabe usá-las para as suas próprias conveniências. Sabe usar para manipular multidões. Sabe usar para tirar o dinheiro do povo. Entende? Usa das suas habilidades, das suas capacidades para si mesmos. Igual Sansão estava usando de tudo aquilo para si mesmo. E vemos que ele começou com aquela namorada, casou, a coisa deu problema. E ele disse, agora eu vou me vingar. E os filisteus, nós temos que vingar contra o Sansão. Se você deixa a sua vida aí, vamos dizer, fazer as coisas por ódio, por vingança, isso é como aquele bumerangue, aquela coisa dos australianos, dos indígenas. Joga lá, mas aquilo volta aqui. Se você nunca deveria agir por vingança, porque a vingança vai levantar também, do outro lado, vingança. Aquilo volta para você. Então, amados, Sansão, ele tinha essa excepcional força que Deus lhe deu. O leão veio contra ele pegou o leão e rasgou. Matou o leão. E, por certo, uns dias depois, ao voltar ali, estava aquele leão, tinha sido comido, estava só a casca dele, o couro, e lá dentro um enxame de abelha fez daquilo a sua casa. E Sansão foi ali, pegou o mel. Mas nós vemos que a coisa foi piorando. Como diz o irmão Brana, Sansão não tinha cuidado de nada. A ponto, irmãos, que ele chegou aí na capital dos filisteus. Eram 5 cidades-estados. E a mais forte era Gaza. Ele chegou aí lá para estar com uma prostituta.
Sansão não sabia que ele estava fazendo a coisa errada? Sabia? Por certo, cada pessoa sabe quando está fazendo a coisa errada. Sabe? O que esse ministro, quantos têm caído miseravelmente em adultério? Não é errado? Sabe? Não é errado buscar fazer aquilo que quer e, como disse o profeta, ao povo me deixa eu passar com qualquer coisa. Sansão sabia que ele estava errado. Mas ele parou, ele arrependeu, ele confessou, ele enfrentou as consequências? Não. Ele prosseguiu. Vamos aprender com Sansão nessa manhã. Cada um individualize isto na área que você necessita. Agora eu quero dizer a vocês, não compensa ter força em determinadas áreas da vida e grandes fraquezas em outras áreas. Não compensa ser forte de um lado e tão fraco pelo outro. Agora me mostre um homem que é totalmente forte. Não existe. Ou que é totalmente fraco. Não existe também. Ele tem que saber como e aonde aplicar a sua força, os seus talentos. Como também ele tem que saber se policiar, se vigiar nos seus elos mais fracos. No caso de Sansão, os seus elos mais fracos. Veja que terminou destruindo a sua vida. Uma vida que poderia ter feito muito mais e nos legado uma história diferente. Uma história que dá ânimo, que fortalece. Mas aqui nós temos uma história, Deus nos dando uma advertência. Deus nos dando uma advertência. Por isso é preciso vigiar os seus elos débeis. Agora, quais são os seus elos débeis? É a língua? É travar aquela conversação aí nos meios sociais? Porque nunca houve um tempo de se pecar tão fácil como hoje. Eu pergunto, o que tem uma mulher casada ou um homem casado desenvolver relacionamento com pessoas estranhas? Deveria manter só no ciclo familiar. Mas não, tem pessoas que estão abertas para todo tipo de espírito e quer que Deus lhes dê vitória. O que você tem que fazer é sair de lá. Não é ir lá em Gaza não, Sansão. É cortar a volta. É sair de lá. O que tem você sabe qual o seu elo fraco?
Oh, Deus, me liberta, me liberta, me liberta. Você que tem que sair. Seus pés que se dirigiram para esse lado. Então peça a Deus força para você sair. Senão a voz daquela mulher, meu irmão, fica mais bonita do que a voz da sua esposa e vice-versa. E nunca houve um tempo de tanta traição como nesses dias. Por causa da liberdade, por causa da facilidade. Até mesmo ladrão não precisa mais fiscalizar, eles olham através do seu perfil ali e a pessoa se abre tudo. Ele sabe até a hora até quanto ganha, a hora que a casa está vazia. Então, vocês observem, onde está a tua fraqueza? Seja sincero. Você é aquela mulher que não se submete, ou aquele homem que espizinha, aquele ditador? É isso o cristianismo? É aquela pessoa que mente? Então, amados, não adianta ser forte por um lado e tão fraco pelo outro, se você não cuida desse lado débil, vai destruir todo o outro lado. Agora eu quero dizer, não é pela presença de Deus sobre uma pessoa, em qualquer pessoa, que vai anular a vontade daquela pessoa. A presença de Deus, por mais profunda que ela venha na sua vida, ela nunca anula o teu livre-arbítrio, a tua livre escolha, vontade. Nunca! Se alguém pensa que anula, que se torna inteiramente, não, ela nunca vai anular. Sempre você será humano e as coisas estão presentes. Paulo disse que o bem que ele queria não fazia, mas o mal, isto ele fazia. Vejo que há em mim uma outra natureza. E quem era Paulo? Quem era o William Branham? Um homem que ele disse, ontem eu tive que sair com minha esposa, mas eu tinha que estar olhando para um lado e para outro, na rua, porque as mulheres mal vestidas. Oh, mas não anulou a presença de Deus, não anulou isso nele? Não, ele diz, por isso eu pus uma cruz no meu carro e prometi a Deus que antes de olhar para uma coisa errada, eu olho para ela. Por mais grande que seja a presença de Deus na vida de qualquer pessoa, ela nunca vai anular a tua vontade pessoal. Por isso é que se deve ter cuidado. É por isso que você tem que se policiar. Cada um tem que fazer isso. Agora, Sansão, ele era controlado, sabe por quê? Sabe por quem? Pela sensualidade. O homem não podia ver mulher. A cabeça sempre estava ali. Os olhos estavam olhando, fitando. Mas é só o homem olhando mulher? No caso dele, sim. E hoje? E a mulher, será que não tem também suas fraquezas? Todos nascem com pontos fortes e pontos fracos. Todos. Às vezes há pessoas que nascem com uma natureza sexual
forte. Entende? O que ela tem que fazer? Se dominar. Se controlar. Pedir, se manter em oração. Submeter a sua carne. Sua natureza. Outros nascem com a propensão para enganar. Outros, de tudo. É que Deus é um Deus de variedade. Há planícies porque haveria pessoas que gostam de planície. Há montanhas porque haveria pessoas que gostam de montanhas. Então, cada um nasce com propensão, com inclinações. E quando tem que seguir uma vocação, a melhor profissão é você olhar aquela vocação, aquilo que você gosta de fazer, porque aquilo não é pesado para você. Não é pesado. Se o pai quer que a filha seja uma médica, o filho seja um médico, e se ele não quer? Nunca vai ser um bom médico. Nunca essa pessoa vai ser um bom músico. Aprende, mas nunca terá aquela facilidade como alguém que já nasceu com a vocação. Quando se segue a vocação, é como você vai descendo um rio lentamente. Aquilo é bom de fazer, mas o meu serviço é cavar vala. Mas é o teu gosto? Tá bom. Então vejamos, irmãos, Sansão era controlado pela sensualidade. E aí está a internet, as coisas. Aberta para este lado aí. Creio que 60% a 70% é esse tema. Por quê? E alimentar destas coisas. E não quer depois ter problema? Como vai buscar um cachorro pulguento e depois não quer ter pulga? Você tem que cortar a volta. Sair. E nesta coisa, sensualidade, sexo, a Bíblia só nos aconselha um caminho. Fuja da prostituição. Fuja. José do Egito fugiu. A Bíblia diz que temos que resistir. O profeta diz, resistir é dar as costas para aquilo. E a Bíblia mostra que é fugir. Não é ficar brincando com fogo você sabe. Não há quem tome fogo no seio, diz em Provérbios, que não se queime. Que não venha se queimar, né? Então, Sansão, ele conhecia a sua fraqueza. Ele conhecia o propósito pelo qual ele nasceu. Ele tinha consciência que a força de Deus estava com ele quando ele precisava. Mas também ele tinha consciência daquilo que ele fazia errado. Só que ele não tinha uma preocupação com aquilo. E você tem? É igual hoje, a mesma coisa. Não é diferente a história de Sansão, só que pode ser em outra área. Mas aí está, irmãos. Então, nós temos que procurar fugir
Porque a força máxima de uma corrente depende do seu elo mais débil. Não adianta a corrente ter elos da grossura do dedão e lá no meio, ou acolá, tem um arame, tem um barbante. Tudo vai depender daquela área frágil. Era essa área que Sansão tinha. Tudo dependeria daquele ponto ali. Agora nós vemos Sansão usando dos dons e das habilidades que Deus lhe deu de um modo imprudentemente. Deus te deu a palavra do dia? Deu. Deus te deu do seu espírito? Te deu. Deus te deu vitórias? Tem dado? Tem dado. Mas você está fazendo uso das bênçãos de Deus de uma maneira certa? Correta? Jesus disse: sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Unir a sagacidade da serpente com a simplicidade da pomba parece dois extremos, mas você vai conseguir o equilíbrio. Agora, o que aconteceu com Sansão? Aquela tendência carnal, porque o sexo é o único pecado, o adultério é o único pecado que se comete no corpo, é uma satisfação carnal. Ele não venceu aquilo, ele não controlou aquilo. E eu creio que se ele buscasse a Deus e procurasse viver uma vida mais perto de Deus, ele teria graça para controlar aquilo. Teria, sim, senhor. Você também tem. Cada um tem para controlar suas áreas débeis. Mas Sansão, ele brincava com fogo. Esses dias, não sei aonde, olhando na internet, olha bem, eu só olhei aqueles artigos ali e já passei para frente. É igual aquele Big Brother que tem aí na Globo, que põe umas moças e uns rapazes fortes, bonitos, para conviver por tanto tempo naquela casa. Mas esse outro era brincando com fogo. Homens fortes, bonitos, mulheres lindas. E então, dormindo no mesmo quarto, convivendo por tantos dias ali, mas só que não podiam ter relações sexuais, senão perderia o prêmio. Mas o demais estava tudo em aberto. Isso eu digo, é brincar com fogo. Você conhece a tua carne, sabe depois que ela incendeia? Não há bombeiro que apague. Ah, não confio no irmão? No irmão eu confio, mas na carne de ninguém eu confio. Na carne, não. Nem na minha e muito menos de outros. Mas era uma brincadeira, olha bem. Brincando com fogo. Era o que Sansão fazia. Achou uma linda mulher, chamada Dalila,
se afeiçoou por ela, se derramou por ela. E ela foi o canal pelo qual o inimigo, porque o inimigo sempre ele quer saber a razão da nossa vitória, a nossa força, o nosso sucesso. Ele quer eliminar a causa do nosso sucesso, da nossa vitória. E era o que os filisteus queriam, era conseguir a causa, o que dava força para Sansão. Prometeram dinheiro. E lá, Dalila era uma mulher que estava à venda para qualquer coisa. Ela simplesmente era uma mercadoria. E puseram um preço diante dela, e um grande preço naqueles dias, 1.100 peças de prata. Cada príncipe, 5 príncipes, seria 5.500 peças de prata. Ela ficaria milionária. Então, é o interesse da pessoa que vai terminar prevalecendo. E Sansão descobre Dalila o segredo. E ela, como falamos há pouco, esses dias ali, no assuntos de família, sobre a manipulação, e ela era uma mulher manipuladora. Como tu dizes que me ama, não estando contigo, teu coração, você não confia em mim, você já me enganou tantas vezes, e fazia aquele biquinho, aquele chorinho, vocês sabem bem. Quando a pessoa quer enganar, os caminhos do engano, é como o caminho da serpente, sinuoso. E aquilo foi indo, e Sansão me amarra com cordas, me amarra com vimes, me amarra minhas tranças, e foi se aproximando. E os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e ele se saía. Olha, olha, olha. Brincando com fogo. Você sabe, moça, que isso uma hora pode te levar à desgraça? Homem, que isso uma hora pode levar à desgraça? Que isso pode deixar este lar, esses filhos sem pai ou sem mãe? É isto. Mas a pessoa começa a brincar nos meios sociais, começa aqui. Eu pergunto o que uma mulher tem que ouvir, o que um homem tem que ouvir. Se Eva não parasse, nunca Eva cairia. Mas é porque você para. Você vai namorar aquilo, eu vou, começa por curiosidade. Eva foi pega pela curiosidade. Então, veja, vocês, ali está Sansão brincando com fogo. Já 3 vezes me mentiste para mim. Você não tem o teu coração, você diz que me ama, mas como? E aí vai. E aí vai. Parece que a fraqueza de Sansão não aguentava muito a tentação, sabe? Mas o que é que ele queria? Se o homem tinha tanta força, por que deixou ser dominado por aqueles 50 quilos, aquela mulherzinha? Se ele levantava toneladas? Então não é tudo que a pessoa tem tanta força. Tem em uma área e falta em outras. Até que diz a Bíblia que a alma dele, de tanto aquela mulher choramingar ao redor dele, de noite e de dia, querendo descobrir o segredo, ele já se abriu, se soltou.
É que eu sou nazireu, nunca cortei o cabelo. Sou nazireu desde o ventre de minha mãe. Mas se me rapasse, tirasse, eu seria como qualquer um outro. Sansão, Sansão, veja o que você fez. Mas olha o precedente, olha a história dele. Olha a história desse ministro brincando com fogo. Olha a história desse homem brincando com fogo. Olha a história desse cristão brincando com fogo. Dessa cristã, dessa moça, desse rapaz. O profeta diz, me diga o que você ouve, o que você lê, o tipo de música que você escuta, com quem você anda, e eu direi que tipo de espírito há dentro de você. E Deus haverá de julgar as pessoas é pelo espírito que está nelas. Porque tudo que a pessoa faz ali fora é para alimentar esse espírito de dentro. Esta mulher que usa essa roupa justa, colada, não é outra coisa a não ser um espírito de sensualidade. Eu ainda via isto ontem, o profeta falando essa coisa justa. É um espírito de sexo. E às vezes se olha aí ao perfil de alguém, tá aquelas fotos sinuosas, então, sensuais, melhor falando. Me dá tristeza. Tanto que ensinamos, tanto que pregamos, tanto que advertimos. E ainda ali, dá tristeza. Depois que o profeta pregou os selos e tudo mais, e viu a igreja no mesmo compasso, ele disse, não adianta, eu vou para o monte, vou ficar por lá. Então, foi a graça de Deus que entrou ali em cena, senão ele tinha ficado mesmo. Deus disse, sua família não vai suportar, você vai arrebentar o lar. É isso que você quer? Não, Senhor. Então, não ouça os teus pensamentos, teus planos. Não siga isto. Então, vejamos, irmãos, diz o profeta, Sansão entregou sua força a Deus e o seu coração a Dalila. E ele só percebeu que ele era como um qualquer quando pelaram a cabeça dele, tiraram aquelas 7 tranças. Deus se retirou, Deus estava ali por um pacto. E quando você, irmã, corta o seu cabelo, você sabe que você fica vulnerável a qualquer outro espírito, fica fraca para enfrentar coisas erradas, porque você violou este símbolo de autoridade sobre você. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do marido, e o marido da mulher. A pessoa simplesmente se torna fraca para qualquer outro tipo de espírito. Então, por quê? Que sempre Deus avisa antes da desgraça bater na porta, irmã. Deus te mostra, às vezes, insônia, você com o cabelo cortado.
que é isso? É que o cabelo é uma representação. E quando o corta, você desonra a Deus. Não é só o marido, não. Desonra a Deus. E como Deus se afastou, Deus também se afasta. E a tua força se vai. Então nós vemos que Sansão, ele havia preferido ficar com as mentiras de Dalila, com as lisonjas de Dalila. Sansão confiava muito em si mesmo. Ele sabia que era uma fraqueza, mas ele confiava muito, entende? Nos dons que Deus lhe deu, na sua história de Nazireu. Pastor, ministro, pregador, homem, mulher, seja quem for. Sansão errou por confiar em si mesmo, não fugir da coisa, não saber dizer não para a coisa. E o que houve, ele foi tomado pelo adversário. A primeira coisa que os inimigos fizeram com ele, quando o prenderam, queimaram os olhos. Quero ver para onde o cego vai se dirigir. Que perigo ele vai oferecer. É a primeira coisa que o diabo sempre tira, é a visão. É isso, a pessoa não vê nada errado mais. Ah, é brincadeira, está jogando baralho, é brincadeira. É isso, é tudo brincadeira. O homem põe aquela peruca de mulher na cabeça, mas parecendo um efeminado. É brincadeira. Não deixa de revelar certas tendências. É isto. Sansão preferiu ficar com as coisas de Dalila, as mentiras dela. E aí ele caiu. E aonde ele foi parar? Você tem que trabalhar para poder se alimentar, rapaz. Pode moer. Pode moer. Você tem que dar uma produção de tanto. Você tem força, né? E o chicote pegava. Agora Sansão teve muito tempo ali no cárcere para examinar a sua velha vida. Entende? Para olhar, entende? Para os seus passos imprudentes. Mas não deixe isso acontecer contigo. Quando o teu lar se estourar, pode se estourar, seus filhos podem virar qualquer bagaceiro, suas filhas podem virar qualquer prostituta. Não deixe isso acontecer, pais. Agora Sansão tinha tempo para ele se examinar, para ele ver aonde aqueles passos o levaram. E ele sabia que não compensou sua carnalidade, sua sensualidade, as amizades com quem ele se ligava, isso não compensou. Ali estava ele, um homem novo, mas vivendo já os seus últimos dias. Vivendo as consequências da sua própria imprudência. E a Escritura diz, do que se queixa o mortal, queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Mas quando Sansão estava naquela situação desgraçada, quer dizer, caído da graça, o herói, como diz o profeta, o nosso herói, vencido. Que testemunho triste. O herói da nação, ali estava ele, encarcerado, moendo trigo para os adversários. Ali estava ele sem força. Ali estava ele cego. Ali estava ele sendo criticado, zombado. É triste, irmãos, quando o herói da família se rebenta. Os filhos ficam... Quando a heroína se rebenta, que esperança traz para aqueles filhos? Não é por isso que há tantos filhos revoltadas. Todo o seu exemplo desabou. E até igrejas também. Seu líder, seu exemplo desabou. Isso mina as forças do povo. Mas Deus é um Deus tão cheio de misericórdia, tão cheio de amor. Sansão, mesmo em tudo aquilo que fez, aquelas traições a Deus, ao seu povo, aquilo que ele fez contra si mesmo, porque tudo volta contra a pessoa mesmo. Apesar do seu passado tão obscuro, Deus ainda o amava. Talvez eu esteja falando nesta manhã para pessoas que têm um passado obscuro, feio, triste, quem sabe diz, já não há mais jeito para mim. Deus não me ama mais. Não, Deus ainda amava Sansão e Ele te ama. Tudo que Deus quer ver é isso. É uma atitude de arrependimento. Todo verdadeiro arrependimento, ele é seguido de atitudes. Quem confessa e deixa. Não é seguido só de confissão. É seguido de atitudes. Quem confessa e deixa. Seria a pessoa se arrepender, seria voltar para Deus. E os filisteus resolveram comemorar aquela grande vitória. E ali se reuniram naquele teatro, eu não sei o quê. Havia pessoas por toda parte. E eles disseram, vamos trazer Sansão para fazer, quer dizer, para nos fazer rir, para brincar, para nos fazer esse nosso dia ser mais alegre. Tragam o nosso grande adversário, antigamente. Você nunca deve se tornar comum para o diabo. Você tem que ser sempre um adversário para ele. Então caminhe com Deus. E quando trouxeram Sansão ali, oh meu Deus, parece ele ouvia gritos, aplausos, entende? Desafios.
Você matou meu pai, você matou minha mãe, olha aí como que você está. Você multiplicava os nossos mortos. Só o teu nome fazia nós correr de você. E agora? Quanta humilhação. Mas quem era culpado? Não põe a culpa em outras pessoas. Não põe a culpa na igreja. Não põe a culpa na tua mulher, no teu, em seja quem, ou na sogra, ou sogra. Põe a culpa em você mesmo, admita. Porque um genuíno arrependimento é quando a pessoa ele chega no cerne, admite realmente aquilo que ele fez e que está errado o que fez. E ali Sansão escutava, ouvia tantos desafios, tanta crítica. E ele pediu ao garoto que o guiava. Um homem que era guiado por Deus, agora era guiado por um garoto pagão. Me leva na coluna que sustenta esse templo aqui, esse lugar. E ele chegou ali, todo mundo viu. Ninguém disse, tira ele daí, não deixa ele aí. Não, todo mundo sabia que ele era uma pessoa vencida, que havia caído da graça. Talvez você pode pensar que se você se enquadra em alguma área e se encontra fraco, vencido, entende? Perdeu aquela força, não consegue mais se livrar da influência maligna. Arrependa, de coração. Foi o que Sansão fez, chegou ali, apalpou aquelas colunas. Mas seus inimigos não tinham medo, não tinha receio, ele foi vencido, ele foi acabado, já foi o tempo dele. Quando ele era aquele expoente, aquele crente testemunho, exemplar. Irmãos, não importa quão fundo você possa estar, essa pessoa possa se encontrar. Se ela buscar a Deus de coração, Deus ouve e Deus responde. Porque Deus nos ama. Mas você tem que querer sair daquilo. Desejar sair daquilo. E nós vemos que Sansão passou a mão, olhou, aquelas duas colunas juntas, grossas, que sustentava todo o templo. Eu penso que ali a gritaria, a zombaria dos filisteus aumentaram. Quem é você agora, Sansão? Quem é você? Mas ele levantou seu rosto para o céu. Naquele lugar dos olhos, ali havia 2 buracos. Eu quero crer que dali correu água. Ele lembrou o tempo que ele era o Sansão. E ele disse, Senhor Deus, somente esta vez mais, Senhor. Quer dizer, eu me arrependo de tudo. Eu não te peço outras oportunidades, eu te peço uma oportunidade. Ouça-me, Senhor, para que eu vingue pelo menos um dos meus olhos. Irmãos, Deus é tão misericordioso, você nunca deva duvidar da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. Ninguém nunca deva pensar, Deus me abandonou. Deus não abandona, é nós que o abandonamos. Mas quando o homem se volta a Deus, Deus sempre está pronto a dar as boas-vindas.
e ali correndo água, lágrimas no meio daquelas barbas. Ele começou a sentir, vamos dizer, aquele calor no seu coração. Ele já conhecia o tempo que Deus lhe visitava. Quando Deus vinha sobre ele, ele sabia que era Deus. Ele sabia que Deus ouviu sua oração. E que Deus estava respondendo a sua oração. E a Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ouve as orações. Deus levanta o homem do mais profundo do barro e do lodo. Desde que este homem olhe para Ele, essa mulher olhe para Ele. Aí está a misericórdia de Deus. E esta misericórdia ainda é viva. Ela permanece de pé. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a aprendermos com a vida de Sansão, com seus erros, e com seu acerto também, Deus possa nos ensinar. Fiquemos de pé. Pai querido e santo, o Senhor conhece a todos nós. O Senhor conhece o limite de cada um, Senhor. O Senhor conhece os pontos fortes e os pontos fracos. E nesta manhã estamos, ó Deus, lhe suplicando que o Senhor nos ajude a fortalecer, a cuidar dos elos débeis, para que ele se torne até o mais forte da nossa corrente espiritual. Dê força para teus filhos, para tuas filhas, dê graça. Ó Deus, se alguém se encontra no fundo do poço, que possa olhar só para ti, não olhar para si se justificando, porque isso não é o modo certo, mas olhar para ti somente e reconhecer a sua situação de um derrotado, de uma derrotada, mas o Senhor poderá fazer ser mais do que um vencedor. Sansão, na sua morte, ele matou muito mais do que na sua vida. E quando morremos para nós mesmos, ó Pai, destruímos muito mais, Senhor, as fortalezas do adversário, porque somos instrumentos colocados em Tuas mãos, Senhor, não só com a nossa força, mas com o nosso coração. Abençoa o Teu povo e fortaleça o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Que cada um se examine a si próprio neste momento. Você tem que tomar posição, meu irmão. A vida é feita de decisões. Por que protelar decisão que é certa? Ore a Deus, peça a Deus e tenha vontade de sair desse lodaçal. Pai, Tu que conheces e vê a cada um, eu rogo que o Senhor escute o clamor destes corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.